Teologia do Corpo Seed by Seed. Que bom ter você aqui para mais um encontro nosso com o plano divino para o amor humano, através desse verdadeiro tesouro que São João Paulo II nos deixou. Nós estamos no canal do YouTube Sementes do Verbo, Web TV SDV. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreve, ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo bacana para você crescer na sua espiritualidade, na sua formação cristã. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e toda semana estamos aqui trazendo para vocês, partilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem estudado e que fez uma verdadeira revolução na nossa vida, que é a teologia do corpo. O corpo humano tem valor. Nós estamos no segundo ciclo, já passamos pelo primeiro, que é o princípio, e agora estamos no segundo ciclo, que é a redenção do coração. Ou seja, nós vimos o homem pré-histórico, o ser humano na pré-história teológica, antes do pecado entrar no mundo, e agora nesse segundo ciclo, nós, o ser humano histórico, porque afinal de contas nós sofremos a influência do pecado, desde o pecado original até os nossos pecados atuais, mas também da redenção que Jesus Cristo quer fazer. E hoje a gente quer trabalhar um pouquinho com vocês a mudança do conceito e da vivência da nudez original. A gente viu que no início, antes do pecado, o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Só que, depois que o pecado entrou no mundo, a nudez ganhou um significado totalmente diferente, deturpado do plano original. Hoje em dia, a gente não consegue imaginar as pessoas vivendo nuas. Quando a gente pensa em coisas tipo uma praia de nudismo, a gente sabe que é uma coisa exótica, uma coisa muito pontual, secreta, escondida, né? Justamente porque que a gente não consegue encarar essa nudez. O que mudou com o pecado? Vejam só, em Gênesis 3, do 9 ao 10, logo depois que o homem e a mulher pecaram, a primeira coisa que eles perceberam era que estavam nus. Vou começar um pouquinho antes, no versículo 7. Então, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. E mais abaixo, no 9 e 10, quando Deus andava pelo jardim, Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, e tive medo, porque estou nu e me escondi. O homem nu teve medo do próprio Deus que o criou. A gente vê aqui a primeira consequência trágica do pecado. Nós temos medo do nosso Criador, nos escondemos, nos afastamos dele, temendo que ele olhe para nós, que ele nos veja, que ele nos contemple como a obra maravilhosa das suas mãos. Primeira consequência nefasta do pecado original. E é curioso porque foi só depois dessa percepção da nudez física é que esse medo passou a fazer parte da vida do ser humano. Foi a partir dessa quebra, desse pecado, que esse medo, que eu diria até um pavor, porque num primeiro momento, se a gente vai analisar a passagem ponto a ponto, primeiro eles se esconderam por completo. Se esconderam por completo ao ponto de Deus não os encontrar em lugar nenhum. E Deus perguntou por eles, cadê vocês? Onde vocês estão? E eles estavam lá escondidos. Então vejam só, a gente, quando peca, faz exatamente isso. Se esconde de Deus, se afasta de Deus, sai da vista, sai do olhar de Deus.
E como a sexualidade, aí já num segundo momento, é algo muito característico, muito importante na nossa constituição enquanto pessoa, porque assim fomos criados por Deus, homem e mulher, a segunda parte dessa vergonha, desse medo, foi proteger ou esconder, né? A gente estava totalmente escondido. Deus procurava por Adão, não, estamos aqui escondidos, não estou vendo vocês. Quando eles se mostram cingidos. Continuavam escondendo de Deus a sua sexualidade, a sua característica básica, aquilo que mais nos define enquanto ser humano, sermos homens e sermos mulheres. E continua sendo escondido, continua sendo tapado, vamos dizer assim, e a gente entende hoje, mais para frente a gente vai meditar um pouquinho sobre a questão do pudor, que tem relação com esse cingir-se, porque acabou sendo necessário eles se cingirem como forma de ter um pudor, uma proteção para que a dignidade da pessoa pudesse ser mantida minimamente. Mas ainda assim mostra uma característica quebrada dessa nossa dignidade enquanto seres humanos de origem divina, porque a nossa sexualidade precisou ser coberta, né? Esse cingir-se mostra isso, para que a pessoa continuasse sendo vista na sua integralidade e não a visão fosse deturpada e gerasse um novo medo. E é engraçado que essa vergonha, toda vez que eu penso em vergonha, e a palavra de Deus fala que precisamos nos fazer como as crianças, né? Se a gente prestar atenção na atitude de uma criança com vergonha, como é que é a atitude de uma criança envergonhada? Normalmente ela não olha para o pai ou para a mãe, ela baixa o rosto, ela tenta cobrir assim, para justamente não ficar nas vistas, para não ser visto, para não ficar sob o olhar do pai, da mãe, do adulto que seja, porque aquilo gera nela, e às vezes a gente fica até vermelho também, né? É uma outra característica de quem se envergonha, mas isso mostra esse medo, essa característica de quem quer se esconder. Isso mostrou, num outro lado, que esconder por medo, por vergonha, a sexualidade, na verdade esse medo veio encobrir o verdadeiro motivo que levou o homem e a mulher sentirem medo e sentirem vergonha, que foi a desobediência. O nosso primeiro passo a sentirmos vergonha, você não sente vergonha do nada. Ah, eu sinto vergonha assim. Uf. A criança sente vergonha quando está sendo chamada a atenção pelo pai e pela mãe. Do nada, ela sente vergonha porque o pai e a mãe pediram para que ela fizesse alguma coisa, ela não fez, ela desobedeceu, e essa desobediência vai gerar uma chamada de atenção do pai. A gente sabe que a obediência é audire, ou seja, é ouvir a voz do pai, é acolher essa voz, esse chamado. E o que Adão e Eva fizeram foi justamente o contrário. Eles preferiram não ouvir a Deus. Deus falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores menos essa. Em vez de seguir aquilo que Deus havia falado, eles preferiram ouvir a semente. Ah, deixa de ser bobo, come sim, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Deus escondeu alguma coisa de vocês. Então, o homem e a mulher preferiram não ouvir a voz de Deus. E quando a gente faz essas más escolhas, o homem e a mulher escolheram se destituírem, saírem da comunhão divina. Eles escolheram isso. Não, a gente prefere o fruto daquela árvore, a gente prefere não ouvir a Deus, mas ouvir essas outras vozes que vêm do mundo, porque são mais legais, mais interessantes, parece tão diferente. Será que é bom? Eu quero experimentar. Então, nesse momento, eles foram destituídos do dom, do presente gratuito que era a participação na vida divina. E aí São João Paulo II nos recorda, fomos destituídos dos dons sobrenaturais e dos dons préternaturais. Os dons sobrenaturais
são aqueles dons que transcendem a natureza humana, que vêm de Deus. E os dons préternaturais são dons que têm a ver com a gente, com a nossa pessoa humana, mas que nós perdemos. Por exemplo, a morte não era uma previsão quando Deus nos criou. A morte veio depois por consequência do pecado. Mas nós, a gente sabe disso, nós fomos criados para a vida eterna, a vida inclusive material. A morte veio depois como uma consequência do pecado, de nos afastarmos de Deus, perdemos esse que seria um dom préternatural, ou seja, um dom fantástico, magnífico, que vem de Deus, sim, mas que tem a ver com a nossa natureza humana. Escolhemos mal e escolhemos nos afastarmos dessa comunhão perfeita com Deus. E só para dar um exemplo dos dons sobrenaturais, seria a nossa realidade além da nossa natureza, como a Tatiana falou. O dom préternatural não é algo que nós mereçamos por nós mesmos, mas está ligado à nossa natureza. Se nós hoje morremos, nós fomos criados para não morrer. Então a imortalidade faz parte da nossa natureza original, do sonho de Deus. Agora, os dons sobrenaturais têm relação da nossa natureza com a natureza divina, ou seja, participar da vida trinitária, esse é um dom sobrenatural que a gente perde quando a gente peca, mas que Deus quer resgatar para que a gente possa voltar a viver essa realidade sobrenatural, essa realidade do reino de Deus, essa realidade da vida eterna junto da Trindade Santa. Então, essas duas separações desses dois dons que nós perdemos se perde também porque nós deixamos de ser dom um para o outro. O homem deixou de ser dom para a mulher e a mulher deixou de ser dom para o homem. A humanidade perdeu a capacidade de doar-se, de amar-se inteiramente. E perdendo essa capacidade, através da concupiscência, o Papa São João Paulo II nos relembra que a concupiscência é uma verdadeira carência. Por que carência? São todos esses dons que passam a faltar em nós porque a gente se afasta de Deus. Então a concupiscência é uma verdadeira carência que cada um de nós carrega. E aí, quanto mais carente a gente é, mais a gente busca, e muitas vezes a gente quebra a cara, porque a gente busca aquilo que falta em nós no lugar errado. Se o que faltam em nós são esses dons que vêm de Deus, não adianta. A gente vai tentar procurar em outros lugares e de outras formas, mas a gente não vai achar. Tanto que São João Paulo II tem uma frase que ele diz que o pecador é quem procura Deus onde ele não está. Com isso a gente percebe essa diferença entre o estado, entre a consciência que o homem decaído pelo pecado passou a ter após a sua queda e aquele estado de consciência que ele tinha antes da queda, antes de pecar, ainda vivendo na realidade da imortalidade, da inocência original, da nudez original, da participação na Trindade, tudo aquilo. Por isso que o Papa São João Paulo II fala que a concupiscência é uma verdadeira carência, porque é uma carência de todos esses dons que nós tínhamos, que nós possuímos e que tínhamos consciência de que possuíamos, mas que após o pecado, após a queda, a gente deixa de ter, a gente deixa de estar junto de Deus. E esse corpo, que antes era o verdadeiro sinal dessa transcendência nossa, porque através do corpo, como fomos criados no plano original, sempre relembrando, Jesus sempre fala, no princípio não era assim, era o verdadeiro sinal de transcendência. Porque o nosso corpo, a nossa realidade antes do pecado, transcendia a nossa própria realidade física, material, mas nos levava com este corpo, tanto que é com este corpo que nós ressuscitaremos, nos levava a uma realidade de
comunhão com Deus em perfeita harmonia, apesar da nossa natureza humana ser diferente da natureza divina, mas nós participávamos diretamente dessa transcendência da criação, porque não havia nada que nos separasse de Deus. A partir do momento que tem essa ruptura, eu deixo de participar daquela realidade divina e passo a participar de uma realidade que me afasta e que me deixa distante de Deus. Por isso que Jesus quer fazer esse resgate do nosso coração. Porque é a partir do resgate do nosso coração que a gente vai poder voltar a essa transcendência, a esse estado da inocência original, esse estado em que a gente vai olhar um para o outro e para nós mesmos. Porque percebam só, quando Deus pergunta por Adão, a resposta dele é: me escondi porque estou nu e tive vergonha. Veja bem, a primeira vergonha que Adão teve foi com ele próprio. Uhum. Essa ruptura pessoal, ela acontece de forma primeira, do que a vergonha que ele vai ter em relação a Eva. Então, vejam como que desmorona toda a nossa construção, tudo aquilo que Deus... Porque ele diz, eu estou nu, eu tive vergonha, por isso que eu me escondi. Tá tudo em primeira pessoa, né? A gente vê como acaba a aceitação do próprio corpo, não sei se talvez um amor próprio, mas enfim, a aceitação de si mesmo. E a gente vê também que nesse momento a gente já não se vê mais, e aí provavelmente não vê mais o outro, como imagem e semelhança de Deus. A gente perde essa imagem. Acabamos por nos tornar imagens desfiguradas do próprio Deus, porque nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Se a gente traz para a nossa realidade de hoje, do mundo que nós vivemos hoje, a gente percebe que toda essa deturpação tem relação direta com a deturpação da própria sexualidade humana. E basta a gente olhar para o mundo ao nosso redor e ver o que o homem e a mulher, né, o que a pessoa humana hoje tem feito da sua sexualidade. Não só em relação a ela mesma, a própria pessoa, mas também em relação à pessoa do outro. A gente vê hoje inúmeras realidades que deturpam a sexualidade humana, e quando deturpa-se a sexualidade humana, deturpa-se a própria pessoa. Existem pessoas que se olham e não se enxergam enquanto pessoa. Aqui a gente não está falando ainda do ponto de alguém se olhar e não se enxergar enquanto homem e não se enxergar enquanto mulher. Mas a gente está ainda num passo anterior das pessoas se olharem e não se enxergarem, não se verem enquanto pessoa. Se eu não consigo me enxergar enquanto pessoa, como uma criatura, de uma forma genérica, mais difícil vai ser eu conseguir me olhar e me enxergar, me entender enquanto homem, me entender enquanto mulher, com todas as características que eu tenho, dadas por Deus ao me criar. E o pecado, ele vai desfigurar a imagem que eu faço de mim mesmo, já não me reconheço mais como imagem e semelhança de Deus, e aí eu serei incapaz também de reconhecer o outro, porque se eu não me reconheço como imagem e semelhança de Deus, se eu coloco uma barreira no meu relacionamento comigo mesmo, imagine com o outro, imagine com Deus, como Adão que quis se esconder, não quis mais se relacionar, não quis mais participar dos passeios e conversas que ele tinha com Deus. E a gente vê que a consequência do pecado, ela é tão devastadora e ela contagia tanto como um vírus, que isso se reflete, inclusive, num relacionamento mais amplo com todo mundo criado. Tanto que a gente vê que, como consequência do pecado, também é a
inimizade ou a dificuldade, digamos assim, que o homem vai ter de lidar com a própria natureza. Ou seja, o homem passa a ter que trabalhar, que suar, que sofrer, que se esforçar, que chegar no que São João Paulo II fala na fadiga. O homem vai ter que se fatigar agora para poder receber alguma coisa em troca do mundo, quando antes ele tinha tudo de mão beijada, né? E até chegar ao ponto de Deus falar: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Essa fadiga vai chegar ao ponto extremo de nos levar à morte. E é justamente essa morte que, nos encontros anteriores e hoje, Jesus quer fazer com que nós estejamos livres dela, de forma a gente viver no plano original da nossa salvação, no plano original da nossa criação, para que a gente não morra, mas para que a gente possa viver a vida eterna sonhada por Deus. Adão e Eva fizeram uma má escolha. Escolheram o mundo em vez de escolher Deus. E até hoje nós sofremos as consequências. Mas São João Paulo II nos ensina que nós sofremos sim as consequências do pecado, mas Deus não nos deixou abandonados à nossa própria sorte. Vivemos as consequências das nossas escolhas. Escolhemos preferir viver no mundo do que em comunhão com Deus. Mas Deus, que nos ama, sempre quer resgatar, quer nos religar novamente com Ele através de Jesus. Deu o seu próprio Filho para nos salvar. Queria te convidar a um exercício de oração. Você com certeza deve ter uma imagem de um crucifixo, especialmente se for um crucifixo com Jesus crucificado. Olhe para o crucificado, entregue-se a Ele, porque Ele deu o seu corpo para salvar todo o nosso ser, corpo e alma. Ele se entregou por inteiro. Então eu te convido a fazer o exercício de uma oração sincera, num crucifixo que você tem em casa, ou de uma paróquia ou capela perto de onde você está. Pega uma imagem de um crucificado no celular, contempla e entrega para Deus o seu corpo, a sua sexualidade, todo o seu ser. Você é pessoa humana, você é corpo e alma. Entrega tudo para Ele e fala: Jesus, eu me entrego também. Assim como o Senhor se entregou para Deus, eu quero me entregar. Renova a minha consagração. Pede isso para Deus. Nós não precisamos ser reféns do nosso pecado, nós podemos restaurar com a graça da cruz de Cristo essa imagem e semelhança de Deus. Então eu te convido a, no próximo episódio, nós estarmos juntos. Vamos falar um pouquinho sobre a vergonha que veio com a nudez. E que ela é ruim, foi uma consequência ruim, mas quem sabe na nossa condição, a condição que nós vivemos hoje, quem sabe ela também não pode de alguma forma nos ajudar no caminho da santidade. Então, continue conosco. Na próxima semana tem mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Tchau, tchau.